semana eu fiz uma palestra, inclusive no Shopping Uberlândia, ainda fiz essa brincadeira. E o CEO lá, falei, olha, você fique tranquilo, não se assuste com a minha palestra no início, nós vamos desconstruir, depois a gente constrói de novo. Aí a primeira pergunta, trabalhar é bom? Aí todo mundo, alguns, outros caladinhos. Falei, os que falou é mentira. Porque se vocês ganharem 50 milhões na Mega Sena, vocês falam assim, segunda-feira ninguém vai me... Todo mundo vê. Falei, então a gente não trabalha por prazer, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Prazer a gente fica com a esposa, com os filhos, a gente vai pra praia, a gente cuida da mãe da gente quando ela tá idosa. Dinheiro é fundamental. Dinheiro sustenta aquilo que é essencial. O que é essencial? Minha mãe, meu pai, vocês, meus amigos, meus sócios, os filhos que eu amo, a carreira que eu gosto de fazer. Isso aqui é essencial, isso aqui me dá prazer, isso aqui me define. Isso aqui é a minha essência. E o dinheiro é fundamental para bancar isso aqui. Desconstruiu. Então vocês entenderam que o dinheiro é fundamental? Entendemos. Então vamos ser felizes fazendo fundamental? Porque não dá para ser triste fazendo fundamental. Porque isso aqui banca, isso aqui não banca. Ah, é mesmo, doutora, banca. Então faz isso aqui bem feito, senão você perde isso aqui. Então então é desconstruir alguns conceitos e falar a verdade. Por exemplo, para empresas, para com essa conversa fiada de tem que vestir a camisa, tem que agir com o espírito de dono. Não, mentira, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Se a gente ainda for feliz com isso, beleza. Mas a gente trabalha para ganhar dinheiro. Sabe que eu fiquei preso muito tempo nisso, né? Tipo, que realmente existe um discurso liberal nisso daí, que trabalhar é bom, né? Que trabalhar enriquece um homem, trabalhar fortalece um homem. E aí você dignifica. Você não falou a frase. O trabalho dignifica. Obrigado, Albertinho. O trabalho dignifica o homem. Isso é um discurso liberal, assim, para colocar as pessoas cada vez mais no trabalho. O trabalho é importante, sim, todo mundo sabe, né? Mas eu vejo hoje que mais importante que o trabalho é que você consiga ajudar as pessoas. E se o seu trabalho estiver relacionado com isso, ele passa a ser prazeroso. O trabalho, ele é fundamental. Ele não é bom nem ruim. Ele é fundamental. Especialmente numa cultura capitalista. Como que a gente vive as coisas que a gente gosta? Como que você tem educação de qualidade para os seus filhos, saúde de qualidade, lazer de qualidade, tempo de qualidade, sem o fundamental que é o dinheiro que vem do trabalho? Então o trabalho é fundamental, ele não é nem bom nem ruim, porque ele banca aquilo que é essencial. Mas isso precisa ficar tão claro na sua vida, o que é fundamental e o que é essencial. Fundamental é aquilo que eu não posso deixar de fazer. Meu trabalho é fundamental. Se vocês não fizerem isso aqui, vocês bancam a vida de vocês? Nada. Então isso aqui é fundamental. Dinheiro não é ruim. Eu não consigo imaginar dinheiro piorar a vida de alguém. Só se a pessoa for incompetente, sem caráter. Aí o dinheiro piora a vida dela. Mas o dinheiro por si só, o dinheiro não tem um espírito. Dinheiro não piora a vida de ninguém. A não ser que a pessoa não tenha caráter, valores e não sabe lidar com o dinheiro. Mas tem várias pessoas fazendo fundamental hoje, fazendo um trabalho e elas não estão felizes. Tem muita gente no trabalho que não tá feliz. Tá fazendo ali, é fundamental, tá ganhando dinheiro, mas não tá feliz, porque tá faltando algo. Mas talvez porque ela não definiu o essencial. A pergunta, e ontem até conversava isso com os meninos, com os meus sócios, e eu achei isso fantástico. Quem vence se você vence? Se você se dá bem, quem se dá bem junto com você? Se a gente não responder essa pergunta, o dinheiro perde sentido. Quando eu venço, quem vence também? Ontem eu levei minha mãe para escolher os pisos da casa dela. O povo fala que eu choro muito, se conformem, gente. Rasguem a roupa. Porque se eu choro, falo. Outro dia me criticaram porque eu ri no podcast. Então, vocês não sabem o que vocês querem. Pega um lenço aí depois pra André aí, Pedrão. Levei minha mãe like pra escolher os pisos da casa dela, porque eu tô tendo a oportunidade de reformar a casa dela. Graças a Deus. E aí ela escolhendo os pisos dela, e minha filha falou assim, mãe, você tá tão feliz de poder proporcionar isso pra minha avó, né? Eu tava igual o pinto no lixo. Porque quando eu venço, um monte de gente vence comigo. Tantas pessoas que estão sendo abençoadas, tantos psicanalistas com os consultórios cheios, tanta oportunidade. Domingo eu cheguei na casa da minha mãe, um vidro da janela dela tinha caído lá, quebrado. Eu falei, eu não posso morar numa casa boa e minha mãe sem vidro na janela.
Falei, mãe, vamos acelerar essa reforma da casa da senhora? Quantos anos ela vai ficar lá? Não sei. Mas ela tá numa satisfação. Mãe, minha filha, mas vocês vão trocar o piso todinho da casa inteira? Eu falei, mãe, da casa inteira. E vai pintar? Vai pintar. E eu vou ter um armário? A senhora vai ter um armário. Então, quem vence quando você vence? Se o podcast de vocês estourarem, quantas pessoas vocês vão abençoar? Porque vocês são honestos, vocês vão pagar bem as pessoas, vocês não vão pagar de qualquer jeito, porque vocês se dão bem. Gente boa como nós, honesta, como diz o Lulu Santos, fina, elegante, sincera, precisa vencer na vida. Porque gente que não presta vence na vida e pisa nos outros. Imagina gente que presta vencendo na vida, o que nós vamos fazer? Eu não tenho coragem de pagar mal uma pessoa que trabalha comigo. Eu não tenho coragem, porque eu não gosto de viver mal. Então, quem vence quando você vence? Quando você faz o fundamental bem feito e define o essencial, o negócio vai fluir, não tem jeito. Então, assim, dinheiro é bom e o trabalho é bom, desde que ele te proporcione uma vida boa e proporcione uma vida boa para as pessoas que estão ao seu redor. A funcionária de sua casa ganha bem? Você tem coragem de comer picanha e saber que a sua funcionária não tem nem carne direito para comer? Como é que as pessoas têm coragem de fazer isso? Eu acho inadmissível. E eu não conto isso pra fazer graça pra ninguém. Minha funcionária é muito engraçada, Oswaldina. E eu amo ela. Ela é do Pará, mas ela é uma figura. Uma figura. E ela tava empolgadíssima. Não, ela é do Maranhão. Ela vai me bater se falar que é do Pará. Ela tava empolgadíssima porque ela ia pro Maranhão há 30 dias atrás. Depois de não sei quantos mil anos. De ônibus, 48 horas de ônibus. Empolgadíssima, porque ia pra esse Maranhão. Patrão, tanto de forró que eu já combinei. E vai ter forró e vai não sei o que lá. Falei, Oswaldina, compra um sapato pra você. Compra umas roupas pra você ir. Compra uma mala melhor que você vai ficar 48 horas dentro desse ônibus. Ai, patrão, não sei o que. Você é uma mãe que eu tenho. Falei, eu não sou mãe, não sou nada não. Que você tem idade pra você é minha mãe. Mas eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria de ir pro forró com a roupa melhor. Eu gostaria de ir com um sapato novo. Eu gostaria se fosse passar 48 horas dentro de um ônibus com a roupa melhor. Eu falava isso lá no shopping, lá na palestra. Gente, não, você não precisa fazer pós-graduação pra você ser uma pessoa boa. Faz com os outros o que você gostaria que fosse feito pra você. É tão simples. Você gosta de chegar num hotel, ser bem tratado? Você é funcionário do hotel, trata as pessoas bem. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Um dia eu cumprimentei um senhor numa banca de jornal. Tava até com um colega que trabalhava comigo. E o senhor foi super grosso. Acho que foi na Paraíba. Foi bom dia, não sei o quê, queria comprar essa revista, não sei o quê. Foi grossíssimo comigo. Eu falei, agradeci, paguei, falei, tchau, bom dia, o senhor fica com Deus, tenha um dia abençoado. Ele falou, você vai tratar ele bem, ele faltou só te bater, ele faltou só te xingar. Ainda assim, você dá bom dia e desejo pra ele um bom fim de semana. Eu falei, ele não vai determinar o meu comportamento. Quem determina o meu comportamento foi o caráter que meu pai e minha mãe me deu, os meus valores. Eu não permito que o outro mande na minha reação. Quem determina a minha reação sou eu. Isso é sobre mim, não é sobre ele. Você vai reagir do jeito que o outro reage, o outro é grosso, você é grosso. Faz do jeito que você gostaria que fosse feito pra você. Vai dar certo pra todo mundo. Se todo mundo pensar assim, eu vou fazer com o Robertinho, vou chegar lá no podcast. Eu tenho que chegar na hora, porque eu não gosto que atrasa comigo, ué. Eu vou responder assim, porque é assim que eu gosto que me responda. Eu falo isso com os meus filhos direto. Às vezes a Bia tem umas respostas ríspidas, eu falo, minha filha, é assim que eu te respondo? Lá em São Paulo a gente grava no estúdio, né? E sempre que vai parar o carro lá na garagem, lá tem um recepcionista mais turrão, né? Massa, já chega demais. na amarra, já. Ô, patrão, não sei se vai ter lugar pra eu deixar o carro aqui não, viu? Tá cheio demais. Mas larga aí que eu vou ver se eu acho um negócio pra você. Sempre tá turrão, tá bem brabo mesmo, assim, né? Aí dessa última vez, assim, eu acho que várias pessoas, talvez, em algum momento, deveriam estressar com esse cara o jeito que ele chega. Porque ele chega marrento mesmo. Ele chega armado ele mesmo. chega armado. Ô, irmão, deixa eu te falar. A vaga hoje tá tudo ocupada aí, ó. Pode chegar pra trás aí, não chegou o carro na frente não, beleza? Eu vou ajeitar pra você, tá? É. Mas eu só vou ajeitar porque eu tô sabendo que você tá na casa toda hora aí. Que não tá tendo pra ninguém, falou? Deixa a chave lá, ó. Não precisa pôr na mão não, pode deixar na mesa. Foi mostrar. Esse dia pegou. Deixa então, assim. Chegou no carro elétrico lá, fui mostrar como é que mexe. Ó, assim que mexe. Rapaz, eu sei. Pode deixar que eu sei. Sei mexer no carro, pode deixar aí. Aí da última vez que eu fui lá, a gente virou e falou assim, mano, a gente tá indo almoçar. Posso trazer um almoço pra você? Eu falei, uai,
Ah, pode, se você quiser, pode aí. Aí a gente pegou e almoçou, levou a mesma comida que nós comeu, levou pra ele, comprou um refrigerante, levou lá, entregou. Rapaz do céu. Obrigado aí. Acabou. Ó, quebrou. O carrinho tá no canto, vou deixar só na sombra. Valeu, patrão, que você é ponta firme. Deixei que a Não, mas quebrou o cara, sabe? Quebrou o cara. Quebrou o cara. Né? Então é extremamente importante você tratar as pessoas bem, né? Principalmente quem te trata mal, assim. Eu vejo que isso pode resolver várias situações, assim, na sua vida, assim, sabe? Então, nessa hora eu ainda não sou maduro, não, tá? A minha calma, ela é serena e ela é constante. Oi, tudo bem? Não. Valeu. Existe uma teoria disso daí que vocês estão falando, de ter levado o almoço pra ele. Existe uma teoria que pessoas em profissões de serviço têm um nível de invisibilidade social. Elas não são nem vistas. Eu tava em Curitiba domingo, a gente tava indo embora, aí uma senhora, aquela senhora que passa com o carrinho, trocando as toalhas, fazendo coisa no hotel. Falei, bom dia. Ela olhou, até assustou. Bom dia. Falei, como é que a senhora chama? Eu? Falei, como é que a senhora chama? Fulana. Falei, bom dia. Difícil trabalhar no domingo, né? Mas que a senhora tem um dia abençoado, não sei o quê. A pessoa assusta. Porque você não vê o varredor de rua, você não vê o cara que troca sua cama no hotel, ele entra, sai, ele tá no corredor, você não cumprimenta. É o porteiro, é o cara que estaciona o carro. A gente não olha, a gente não pergunta se tá bem, a gente não pergunta o nome, a gente não pergunta se tá precisando de alguma coisa. O marmitex que você levou pra ele fez diferença pra você? Não. Mas pra ele mudou a vida dele. Eu fico me perguntando, mudou o dia assim, dele. Não sei se você já se perguntou isso. O que diferencia a gente dos outros seres vivos no mundo, assim? O ser humano. Qual que é a diferença que a gente tem dos outros animais? Eu me perguntando esses dias, assim, eu pensei, pô, acho que a gente é diferente dos outros animais, capaz de se indignar com injustiça, né? Porque na natureza você não vê os outros animais se indignando com injustiça, né? É natural. Um bicho vai lá e come o ovo lá do outro lá e vida que segue, vai botar outro ovo. Um pai perde um filhote ali, vida que segue. Mas a gente ele não se indigna com injustiça, ele não pode fazer nada contra aquilo ali. Mas a gente não fica indignado além do instinto ali. Com a injustiça, e aí eu pensando aqui. Porque a gente é o único animal que realmente faz injustiça, porque o outro não faz injustiça. Ele vai lá e tá com fome, ele come, é o instinto de sobrevivência. Mas não é tá sobre injustiça. Eu estudei isso no doutorado. Não é sobre injustiça. E a sua pergunta foi muito inteligente, muito filosófica. É, muito foda. Até eu parei pra pensar. O que nos diferencia dos animais? E é a única coisa que nos diferencia dos animais. Não é que o animal não sente. Em neurociências a gente diz assim, não é que o animal não tem consciência. Ele não tem consciência da consciência. Quando você fala assim, eu cheguei em casa, meu cachorrinho tava sentindo falta de mim. Tava mesmo. O animal, ele sente. Ele só não sabe que sente. O que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de sentir e saber que sentimos. Então não é que o animal não sofra com perder o filhote, mas ele não sabe que sofre e esse sofrimento não dura nada. Nós sentimos e sabemos que sentimos. O cachorrinho da minha irmã ficou uns dias borocochô, mas agora a vida dele já tá normal. Porque ele não sabe que sente saudade da minha irmã. Então, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de sentir. Por isso, quem não sente, como psicopata, tá muito próximo de um animal. A única coisa, nós não deveríamos ser chamados animais racionais. Nós deveríamos ser chamados animais que sentem. Todos são animais. O cachorro é animal, eu sou animal, você é animal. A única diferença é que nós sentimos. É a nossa capacidade de sentir. Se você não sente, você tá... Vamos imaginar que nós temos uma régua no 0, o menos seja os animais e o mais aqui seja o ser humano. Se você não sente, você está se aproximando mais do animal do que do ser humano. Então, se você vê se você está almoçando e se você vê sei lá, você está indo almoçar na melhor negócio de São Paulo e você não para pensar que o cara pode ser que não almoce, você tá indo pra régua muito mais pro lado do animal do que pro lado do ser humano. Na verdade, eu fico pensando nessas paradas o tempo todo, sabe? Isso cada vez não sai mais da minha cabeça isso aí, sabe? Eu vejo que algumas pessoas conseguem
lidar com esse sentimento, assim, de uma forma talvez mais racional, não sei. Mas ou talvez não se preocupam com isso daí. O sentir, o Rodrigão, não é sensibilizar-se. Não é chorar o tempo inteiro, não é esse tipo de sentir. É um mobilizar-se. É algo dentro de você se mobilizar. Por exemplo, você tem uma filha de quantos anos? 10. 10 anos. Se alguém perde uma filha de 10 anos, como você se sentiria? Saber que alguém aí em Araguari perdeu uma menina de 10 anos. Isso mexe com você? Claro. É sobre isso. Isso é neurônio espelho. Tanto que o psicopata tem menos neurônio espelho. Porque o neurônio espelho é o que nos diferencia dos animais e nos faz ter empatia. O cara perdeu uma menina de 10 anos, te dá até um frio na barriga. Você pensa, nossa, eu tenho uma filha de 10 anos. Que horror que deve estar sendo isso. Não, e eu tô indo além, assim. É isso que tá bugando minha cabeça, assim, porque eu começo a pensar se eu, de alguma forma, eu tenho responsabilidade indireta naquela perda. Responsabilidade eu não sei, mas é a pergunta assim, o que eu posso fazer por isso? É porque eu acho que eu imagino responsabilidade, que ele começa a querer abraçar todas as cruzes. O Rodrigão? Como assim responsabilidade? Não sei se é abraçar a cruz, assim, porque talvez essa cruz todo é erro, nossa, né? Isso. Essa cruz é nossa. Eu acho que essa cruz é da humanidade mesmo. Essa cruz é do ser humano. Mas esse sentimento, ele é muito infértil, porque ele te paralisa. Ele te coloca no sentimento e ele não te leva pra ação. A pergunta é assim, um pai perdeu uma filha de 10 anos e eu tenho uma filha de 10 anos. O que eu posso fazer por isso? Eu posso gravar um podcast sobre violência com crianças? Eu posso visitar esse pai e mandar um bolo de fubá pra ele e falar, cara, é um bolo de fubá porque é o que, sei lá, pra você tomar um café da tarde, sei lá, ficar melhor com isso. É qualquer coisa. É ir além do que eu tô sentindo. É me colocar num outro lugar de ação, de fazer alguma coisa relacionada ao que tá me fazendo sentir aquilo ali. É ir além. Eu falo que uma situação me chamou muita atenção no velório da minha irmã. Eu postei um vídeo de manhã falando sobre a morte, que a morte é uma piada sem graça, e falei no final do vídeo, a minha irmã, este vídeo é uma homenagem à minha irmã que eu perdi essa madrugada. Não falei nada de velório, onde era, não divulguei nada. E quando eu cheguei lá no velório, passou uns 10 minutos, o velório estava lotado, eu recebi uma mensagem. Doutora Andréia, tudo bem? Eu estou aqui no velório. Eu sou sua aluna e gostaria que a senhora salvasse esse número. Não vou me apresentar, não vou aparecer perto da senhora, não quero conhecer a senhora, não quero que a senhora me conheça. Hoje não é dia para isso. Eu só queria falar para a senhora que eu vou estar aqui até às 5h30 da tarde, que é o horário que a sua irmã vai estar sendo enterrada. Isso era 8h30. Para que eu estarei aqui? Caso a senhora precise de alguma coisa, água, uma vitamina, comer alguma coisa, ajudar alguém, levar alguém no hospital, comprar algum remédio, eu estarei absolutamente à disposição. Salve esse número. O meu sonho sempre foi conhecer a senhora, mas em outro momento eu farei isso. Hoje estou aqui apenas para servi-la. Caramba. Isso para mim é sentir. É falar assim, o que o outro precisa nesse momento que eu poderia fazer? E às vezes é o mínimo. Uma vez minha vizinha de frente, acho que isso é de Uberlândia, né? Tem 16 anos que eu moro na minha rua, nunca fui na casa de nenhum vizinho nunca foi na minha. Mas a gente sabe que a gente pode contar uns com os outros. A minha vizinha perdeu a mãe, eu bati lá na porta da casa dela, falei, Patrícia, passei ali na confeitaria, tinham acabado de assar um bolo de fubá, eu trouxe pra você, eu sei que você perdeu sua mãe, acho que esse bolo não vai fazer diferença nenhuma, mas é o afeto que eu queria trazer pra você. Acho que é o mínimo que eu poderia fazer. E ela ficou super emocionada. Entra, toma café, vem comer o bolo comigo. Tô precisando falar, não sei lá o quê. Então é assim, o que eu posso fazer? O que eu, como humano, gostaria de receber num momento que se eu tivesse passando por aquilo ali? É perguntar pro garçom no restaurante, cara, os 10% que tá aqui, eles direcionam pra você? Porque se eles não direcionarem, você não é obrigado a pagar os 10%. Isso é lei do consumidor, né? Você pode dizer, eu não quero pagar os 10%. E eles são obrigados a tirar da conta. E aí você pede o Pix do garçom e paga pro garçom. Eu faço isso direto. Isso é foda. Isso é foda. Eu faço isso direto. É muito foda. Faço isso direto. Todo lugar que eu vou comer, eu pergunto. Esses 10% que vai estar na conta é direcionado para você? Não, isso é rateio geral. Falei, isso então não funciona. Então você volta com a conta, tira os 10%, me passa seu Pix que eu vou fazer os 10% diretamente para você.
Isso é muito foda. Eu vi uma moça fazendo isso com um cantor, com o cover. Num restaurante. A galera ficou toda assim e tal. Eu não dei palpite nem nada, mas é interessante. Coisa simples de chegar no destinatário real, né? Exatamente, que é a pessoa que merece. Eu sou muito parecida com o Rodrigo nesse sentido. Eu fico na churrascaria e eu penso, será que esses garçons já almoçaram? Eles almoçaram antes da gente ou eles almoçam depois da gente? Você imaginou na churrascaria você servindo carne com fome? Não, tem... Mas você comer antes também é foda, viu? Aí você não rende. Mas eu tenho essas questões de ficar pensando assim, que tanto que eu posso interferir nesse ambiente? As pessoas me perguntam assim, André, qual que é seu propósito de vida? Meu propósito de vida é 2. Elevar o nível de consciência das pessoas, em todos os sentidos, aonde eu estiver. Elevar o nível de consciência e transformar os ambientes. Que o lugar que eu passe fique melhor depois que eu passei. Então isso vale para tudo. Até pro restaurante onde eu tô. Eu fico pensando, falo, cara, será que já comeu? Será que não comeu? Será que recebe os 10%? Será que não recebe os 10%? Aí o Jorge fala assim, é por isso que você sofre. Eu sou mais desligado das coisas. Eu não ponho as coisas na cabeça, porque senão eu sofro. É por isso que você sofre. Mas esse é meu jeito, esse é o jeito que eu... Então, mas isso não vira um problema? Você começa a sofrer a tal ponto que você percebe que você não consegue ajudar todo mundo de toda forma e isso começa de alguma forma, te machucar? Não vira, porque assim, eu tento ajudar como eu posso. Se eu não posso, eu penso, eu não vou conseguir salvar todo mundo. Você tem que ter uma aceitação do seu limite. Jesus multiplicou pão para 5.000, depois tinham 72 discípulos, depois tinham 12, e na cruz só tinha Maria e João. Eu vou fazer o meu melhor sempre. O que vai restar lá no final, aí não é comigo.